Olá, sejam muito bem-vindos ao Neurocast. Hoje a gente vai falar sobre política pública de saúde com uma pessoa muito especial, uma mulher que tem transformado o cenário brasileiro na política, sobretudo no direito e na luta incansável pela inclusão, pelas pessoas com situações especiais de saúde, pessoas com deficiência, enfim. Você já pode imaginar, eu estou falando da senadora Mara Gabrilli. Começa agora o Neurocast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Senadora Mara Gabrilli, muito bem-vinda. Que honra! Nossa, doutor Fernando, estou muito feliz de estar aqui. Porque acho que é um tema que abrange tudo, né? A gente está falando da cabeça do ser humano, muito importante. A primeira vez que nós conversamos assim na frente das câmeras foi quando eu assumi a diretoria de comunicação, alguns anos atrás. Numa outra fase. Então, Mara, eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente, um pouquinho da sua trajetória e até o momento em que você teve um estalo na sua cabeça e falou: peraí, preciso me envolver um pouco mais com a política brasileira e, enfim, você tem feito tão bem para a nossa população, que é importante que todos entendam esse movimento. Bom, eu sou uma publicitária formada em publicidade e marketing. Trabalhava com isso na época do meu acidente. Fiz também uma faculdade de psicologia, que nunca pensei em clinicar, mas eu sempre gostei de comportamento humano. E aí, quando eu acabo as duas faculdades, eu já trabalhava na área de marketing e sofri um acidente e quebrei o pescoço. Só que assim, foi uma evolução, porque eu quebrei o pescoço, fiquei sem movimento do pescoço para baixo. Aí eu não conseguia mais respirar sozinha, eu tinha que respirar com auxílio de aparelhos. E por ser traqueostomizada e por não conseguir evoluir, também não saía som da minha voz. Então, assim, de repente, de uma hora para outra, eu não falava, eu não me mexia, eu não tinha muito como me expressar. E comecei a me expressar através de uma tabela de letras. E não tinha um prognóstico bom a meu respeito, eu não tinha previsão de sair da ventilação mecânica. Então, assim, a partir do momento você sabe que foi meu corpo que cuspiu aquela cânula. Eu ainda tinha muita cânula para trocar para sair do hospital. E uma noite o meu corpo foi lá e cuspiu para fora, aí veio toda a equipe médica. Temos que fazer a traqueostomia de novo. E eu, calma, foi meu corpo que cuspiu. Ele rejeitou. Alguma razão tem. Eu passei a noite com aqueles médicos, tudo olhando para minha cara para ver se eu ia conseguir respirar. E eu respirei, e aí deu mais um dia, aí eu desinternei e fui do hospital aqui de São Paulo direto fazer reabilitação nos Estados Unidos. E aí foi indo, voltei para o Brasil, vi como é difícil viver numa cadeira de rodas aqui, fundei uma ONG, terminei a faculdade de psicologia, comecei a atender. E aí, nessa ONG, com o incentivo da minha mãe, que é sua paciente, por conta disso, a gente conseguiu estreitar nossas relações, a gente vai falar disso. E a minha mãe me aconselhava muito a entrar na política, porque ela via que, como presidente de ONG, eu fazia muita coisa. Então, acho que o estímulo dela também ajudou. E aí, então, você mergulhou dentro da política e, desde então, está transformando a vida de tantos brasileiros. Ai, para melhor, graças a Deus. Essa é a parte que mais traz satisfação. Porque, assim, às vezes, sabe, não importa se a gente está falando de 1 milhão de pessoas ou de um cidadão que está numa situação difícil, vulnerável e que, com oportunidade, informação, ele pode conseguir melhorar. Então, assim, a satisfação vem de todos os lados. E quando a gente começa a pegar casos semelhantes, que inclusive eu vou até te perguntar, para mostrar como é que a gente trabalha, como é que a gente torna uma demanda pontual numa política pública. Esse é um raciocínio que
ele tem que gravitar no imaginário do meu gabinete, da minha equipe. Porque a gente resolve um caso, que dá trabalho, que a gente vai, mas aquele caso é um caso expoente para que a gente avalie se isso deve ser transformado em política pública, porque vai envolver mais pessoas com a mesma necessidade. Seria quase que um paralelo do conceito jurídico de jurisprudência, alguma coisa assim. Exatamente. Mara, eu me recordo que nós ficamos mais próximos, principalmente depois que fizemos diagnóstico de uma situação, um distúrbio hidrodinâmico da sua mãe, né, da hidrocefalia de pressão normal. Foi. Me chamou a atenção que, mesmo com tanta informação, aquilo parecia novo para você. E, enfim, fizemos a investigação, fizemos a cirurgia, você viu a boa melhora e passou a entender essa situação que ainda ela parece nova para muitas pessoas no Brasil. Ou seja, tudo, quando a gente fala de 65 anos ou mais, leva a ideia do Alzheimer ou do Parkinson, e quando você fala hidrocefalia, as pessoas ainda fazem associação de crianças com problemas congênitos, com a cabeça que fica grande. Enfim, a gente tem um caminho aí pela frente. Isso motivou até um trabalho em conjunto que começamos a fazer no Senado em 2023, porque eu sinalizei para você, olha, existe um tipo de válvula que oferece uma melhor situação para os pacientes, a válvula programável, que já é uma realidade na saúde suplementar, na medicina privada, mas não ainda no SUS. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Nossa, eu quero comentar até pela visão da filha de uma paciente. Porque assim, a minha mãe estava com 82 anos e ela começou a ficar com o olhar perdido, estava com perda de urina, estava desorientada. Ela chegou, teve dia que ela saiu de casa, ligou para mim e falou assim: você lembra para onde eu estava indo? E quando juntava um grupo, a minha mãe ficava com o olhar perdido e não respondia nada, não ouvia, não estava fora. E eu achei que aquilo fazia parte do processo da idade, porque ela estava com 82 anos e já viveu tanta coisa difícil na vida. E eu achei. E o primeiro médico deu esse diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal. E aí eu e meu irmão, levando minha mãe ao médico, a gente falou: como é que opera a cabeça de uma senhora de 82 anos? Acho que esse homem não... E aí a gente levou no segundo, que falou: imagina, não se faz uma cirurgia dessa. E isso é muito perigoso, vai matar sua mãe. E aí a gente ficou assim. E daí Deus mandou você. Porque você veio me entrevistar quando você estava cuidando da comunicação naquela época, da sociedade. E conversando, você me fez um convite para o lançamento do livro. Eu olhei e falei: minha mãe foi diagnosticada com isso? E aí a gente começou a conversa. E ontem, a minha mãe fez 90 anos. Ela operou nessa época, fez testes para descobrir, porque eu achava que era uma doença de velhice, arteriosclerose, Alzheimer, algo parecido, e que dali não tinha conserto. E foi o que um dos médicos falou. E aí eu te encontrei e vou te dizer que a minha mãe colocou a válvula e ela continua melhorando. Ela fez 90, ela é 10 mil vezes melhor do que quando tinha 82. E não só por conta da hidrocefalia. Ela foi melhorando, ela foi melhorando. Ela conversa muito bem. Ela é uma mulher muito curiosa. Ela faz pergunta. Ela tem comportamento diferente de uma senhora de 90 anos comum. E ontem ela dançou tango no aniversário dela. Assim, de jogarem ela, sendo que o ano passado ela quebrou o fêmur, né? Ainda está se recuperando. Então, vamos combinar que a gente está falando de uma doença rara, mas que talvez quando a gente conseguir levar informação para o Brasil inteiro, a gente vai ver que ela não é tão rara assim e que vai consertar a vida de muitos idosos
que acham que a vida acabou. E pela minha mãe parece que só está começando. Você sabe que o ano que vem nós vamos trazer aqui para o Brasil, aqui vai ser o palco do Congresso Mundial de Hidrocefalia, da Hydrocephalus Society. Vai acontecer no segundo semestre, na verdade, no finalzinho de julho, começo de agosto, de 31 de julho de 2026 a 3 de agosto. Então, para nós brasileiros, neurocirurgiões, isso é uma grande honra, mas principalmente é um grande momento para impulsionar essa informação. Porque está aqui você dizendo como filha mesmo, né? O quão impressionante você viu a mudança da vida que ela estava levando. E aí quem está nos assistindo fica perguntando, como é que chega da mãe dela, passa por um médico como você, que é o médico que eu acho que tem o maior conhecimento dessa área da hidrocefalia de pressão normal, e como é que isso chega lá no final, no consumidor final? Como é que a minha mãe, minha avó vai chegar no médico e vai conseguir saber que está com isso? Então, assim, primeiro, o trabalho que a gente está fazendo junto. Então, assim, eu levei você no Senado com muita honra, você foi convidado para uma audiência pública sobre a hidrocefalia de pressão normal e como que a gente vai levar esse equipamento para o SUS. Essa é a grande questão do nosso trabalho, porque o SUS tem que oferecer a válvula, e o SUS oferecendo a válvula, a gente vai conseguir fazer a informação chegar nos 500 mil cantos desse país, para que o médico, o neurocirurgião, lá na ponta, lá no Acre, lá em Roraima, saiba que existe a hidrocefalia de pressão normal e aquele idoso não está no fim da vida, pelo contrário, ele vai passar por um procedimento, vai melhorar e vai ficar melhor do que antes. Isso é um compromisso firmado e vamos seguir em frente, né? Sim, sim. E a gente vai avançar e a gente está nesse momento de mostrar para os outros senadores que existe essa doença e que é uma das únicas doenças de idoso que tem cura. Então a gente tem que levar isso para o Brasil inteiro e para o mundo, porque é uma revolução. Senadora, em relação aos demais projetos, aos desafios de lidar com toda essa questão de brigar por acesso, por inclusão, por doença rara, você podia citar alguns exemplos ou situações realmente vitoriosas e desafiadoras que você tem passado? Desafiador, anteontem. Hoje é quinta? Hoje é quinta? Segunda. Gente, que louca. Não, semana passada. Estou chegando em Brasília. Eu achei que era anteontem. De tão impactante que foi. Aí eu estou chegando em Brasília no aeroporto, eu vejo um cadeirante deitado numa cadeira, uma cadeira que era deitada. Uma senhora. Aí eu fui lá, oi, tudo bem? Eu sempre vejo cadeirante, eu gosto de trocar uma ideia. E aí ele me fala que está no aeroporto desde as 5 da manhã, que era a primeira vez na vida que ele ia viajar. Foi muito custo da família convencê-lo. Ele tem 19 anos, distrofia muscular de Duchenne e estava indo para Pernambuco passar o aniversário dele com os irmãos e a mãe. E aí agora é uma moda nova. O comandante pode levantar e tirar o passageiro de dentro do avião. Ele já estava há 1 hora dentro do avião. Ele, quando comprou a passagem, avisou, embora a companhia aérea tenha dito que não, ele avisou a situação dele. Depois eles estavam com medo, foram até o aeroporto no escritório da companhia aérea, avisou de novo. E chega lá, o comandante vira para ele e fala que o airbag, se acionado em caso de acidente, poderia machucá-lo. Eu não entendi, porque no caso do acidente é um airbag que machuca. Se um avião cai de 2 metros, que seja, é o airbag que vai machucar, ele não é para proteger. E a segunda coisa que falaram, que a máscara de oxigênio não alcançaria ele, porque ele estava muito deitado. Eu sei que não protege.
Porque por uma situação, eu já viajei com uma pessoa sentada no meu pé. E a comissária falou, a máscara vai cair, inclusive para a senhora que está sentada aí embaixo. Então, foi muito triste, porque chegou uma hora, ele virou e falou, eu não quero mais viajar. Então, o que está acontecendo? Estou entrando em contato com a ANAC, já tenho reunião marcada, até para a gente tentar ajudar as companhias aéreas a solucionarem alguns problemas que não são problemas. Você acredita que até outro dia no regimento de algumas companhias aéreas estava escrito que um passageiro tetraplégico tinha que viajar de maca? Você me imagina viajando de maca? Nossa. Então, assim, tem ainda informações muito antigas. Tetraplégico, isso é uma coisa que você pode me falar. A geração de tetraplégicos acima de 50 anos, principalmente por conta de lesão medular, ou até traumatismo crânioencefálico, ou até AVC, mas mais lesão medular, não sobrevivia um tempo atrás. Então, a geração acima dos 50, ela é nova. A gente não sabe muito o que vai acontecer com essas pessoas, porque não tinha tetraplégico dessa idade. Então, assim, são muitos casos que a gente tem que botar atenção, que eu queria até te perguntar, porque eu estou tendo a impressão, ultimamente, que o número de traumatismos crânioencefálicos tem aumentado muito, e AVC também. Eu não sei se essas pessoas têm vindo parar em mim por um maior número, se é uma coincidência ou só por conta do meu trabalho, mas tem tido um aumento para mim bastante substancioso. São duas situações. Como, por exemplo, a gente fala da longevidade, para todos ela aumenta, e junto com o incremento da medicina e desenvolvimento também a sobrevida, e algumas situações novas, como por exemplo essa, né? Um tetraplégico com 50, 60 anos ou mais, é uma nova realidade. Com saúde, né? A gente tem a questão do traumatismo crânioencefálico hoje, além de ser algo relacionado com políticas de segurança mesmo, como por exemplo um cinto de segurança ou algum cuidado adicional, capacete, que antes não era lei, hoje é lei, e isso faz com que o indivíduo não tenha, por exemplo, um evento fatal, terminal acontecendo. Uma lei para tirar imposto desses equipamentos de segurança de moto. O que faz todo sentido. É importantíssimo. E além disso, atualmente nós temos a questão, além da questão da bebida alcoólica, que coloca todas as pessoas em situação de vulnerabilidade em termos de acidente automobilístico, a questão do aparelho celular. Hoje em dia, a distração é tão grande que existem sim acidentes relacionados com o uso indiscriminado do aparelho celular. Porque a rede social rouba a atenção e o indivíduo acaba tendo um evento. Em relação ao acidente vascular encefálico, a gente diagnostica mais, existem políticas de levar essa informação adiante, mas o estilo de vida, nem sempre bem gerenciado, coloca, por exemplo, pessoas numa situação de apresentar mais essa situação. Então, por exemplo, a mulher que ainda faz uso de anticoncepcional oral e ainda tem o hábito do tabagismo. Então, são fatores de risco cruzados que fazem com que a gente possa verificar a presença desses eventos, né? E muitas vezes não tão letais, mas que, quando entram no processo de reabilitação, acabam pontuando em termos de número. Que bom que você falou isso. Porque, por exemplo, a gente está numa discussão sobre mototáxi. E, assim, fazendo levantamentos, por exemplo, na CD, o maior número de pacientes que entram na CD por conta de acidente, e dentro desse percentual, o maior percentual é acidente de moto. Então, assim, o corpo do cara é o para-choque, é tudo. Então, a gente sabe que isso é algo muito grave. E está acontecendo essa discussão do mototáxi. Você começa a procurar estatística, você só vê morte. Ninguém fala das sequelas invisíveis, das sequelas irreversíveis, que estão ali ocupando todos os nossos centros de reabilitação, que eles são muito bons, mas infelizmente a demanda é muito maior que a oferta ainda. Então, embora a gente tenha qualidade,
A gente ainda tem que trabalhar muito na quantidade. E eu tenho muito medo do que possa vir a acontecer com o uso de mototáxi em cidades muito grandes, em metrópoles, com um tráfego muito acentuado, porque assim vai ser uma coleção não só de mortes, mas de sequelas irreversíveis, o que ficará muito mais caro para o governo mais tarde. Sem sombra de dúvida. Mara, muito obrigado pela sua participação, mas eu queria encerrar com Já uma acabou! pergunta uma pergunta assim de ouro, tá? Assim, pensando no futuro. Quais são os desafios que o Brasil ainda enfrenta e vai enfrentar pensando na questão da inclusão, dessas políticas públicas para garantir acesso à reabilitação de ponta e principalmente cruzar com essas informações, né? Estou preocupado com a prevenção, que é exatamente isso que você está falando, da questão do mototáxi, e ao mesmo tempo preocupado em garantir o que tem de melhor para as pessoas que precisam desse olhar diferenciado. Isso sem contar na questão da saúde mental. Bom, a gente nem falou de saúde mental, que é um tema tão em voga que eu acho que o brasileiro e o planeta Terra está precisando de suporte de saúde mental. A gente está vivendo uma época que eu acho que a gente não foi muito treinado para tanta informação, para tanta intolerância, para tanto ódio, para tanta coisa que está acontecendo no mundo, que eu acho que saúde mental virou um dos primeiros preceitos básicos para a gente trabalhar no ser humano. E não precisa ter poder aquisitivo alto, baixo, médio, não tem raça, não tem nada. A saúde mental afeta todo ser humano. E a gente está nessa fase. E você falou mais alguma coisa? Os desafios daqui para frente em relação a garantir a inclusão, Então, acesso à reabilitação. por exemplo, né, a gente tem o CONITEC, que é o comitê que avalia novas tecnologias em medicina, novas tecnologias de medicamentos. Então, assim, esse órgão, ele tem que ser um órgão mais ágil, mais moderno, que tenha uma maior transparência para a sociedade. Por quê? Porque a gente quer provar tecnologias. A gente está falando da válvula, é uma tecnologia. Hoje a gente conseguiu trazer exoesqueletos para o Brasil, que são equipamentos de última geração. Eu estou andando no exoesqueleto, quase já sem ajuda da assistência dele, e está fazendo muita gente melhorar, e é um atendimento feito pelo SUS. Então, primeiro, tem que melhorar a tecnologia. Segundo, a incorporação de novos medicamentos. Eu acho que tudo isso com um olhar que seja humanizado e que traga a equipe multidisciplinar para isso. Porque às vezes parece que, sei lá, que não estou ofendendo ninguém especificamente, mas o nefrologista às vezes acha que aquele paciente é um rim, entendeu? Mas não, ele tem desejos de alimentação, ele tem vontade de ver filme, ele tem posições que ele gosta. Então, assim, a gente tem que enxergar a pessoa no todo dela. E para isso a gente precisa dessa visão de vários profissionais de saúde juntos, interagindo juntos, com humanidade, que é uma coisa que você tem muito e que acaba reverberando para todo mundo que trabalha com você. E esse olhar mais humano, o olhar de acreditar. Eu estou falando até do traumatismo crânioencefálico, porque eu tenho visto muitas pessoas receberem pacientes com traumatismo desse nível e virarem e falarem que não tem jeito. Só que a gente vê, por outro lado, as pessoas que têm acesso a tratamentos, a tecnologias e a uma boa reabilitação que evoluem demais. Então a gente precisa mudar muito o olhar dos profissionais de saúde.
entendeu? Para acreditar mais no paciente. Talvez eles precisem acreditar mais neles mesmos para conseguir acreditar que um paciente possa evoluir muito. Então, assim, eu odeio ouvir. Eu te falei outro dia que o médico virou um rapaz jovem, teve uma briga, teve um traumatismo crânioencefálico, e o médico virou e falou: ele vai ficar bobado mesmo. O que é isso? Que vocabulário é esse? O que é ser abobado? Entendeu? Tem momento na vida que eu quero descansar, que eu tenho vontade de ficar bobado e não me preocupar com nada. Então, assim, como é que o médico fala uma coisa dessa para quem está cuidando desse paciente? Então, essa humanidade que você tem de sobra, entendeu? E de conseguir enxergar, vislumbrar um futuro do paciente, isso é coisa de aquariano. Vislumbrar a melhora do paciente, isso traz uma energia, doutor Fernando, que acaba contaminando o paciente, o familiar do paciente e toda a equipe multiprofissional. E já que a gente está aqui e o Guga está aqui, e o Guga teve um problema com o filho dele, o Lu, que teve um traumatismo crânioencefálico, a gente está aqui para ver toda a evolução dele e o quanto um olhar como o teu, como o meu e de outros profissionais que conseguem enxergar, né, além do óbvio, né, o quanto a gente consegue fazer as pessoas melhorarem. E eu sempre acredito que um cidadão que dá uma melhorada é a humanidade que dá um salto de qualidade. Você sabe que tinha uma coisa bem específica e bem material e focal na neurocirurgia? Acabamos falando do Lu aqui, filho do Guga, nosso amigo. Ele foi operado nos Estados Unidos e lá foi colocada uma válvula programável para tratar a hidrocefalia pós-traumática. E a gente sabe a vantagem que existe nesse equipamento, que obviamente ele custa mais caro do que a válvula de pressão fixa, mas que viabiliza o ajuste e o tratamento dessa condição sem a necessidade de reoperações. Então, para o gestor, Mara, que de repente faz a compra ali, tem um pregão e tudo, ele vai olhar o preço. Uma válvula de pressão fixa, o SUS paga mais ou menos R$1.000, é a ordem de grandeza. Uma válvula programável, por questão de tecnologia necessária, ela vai custar 10, 15 vezes mais. Só que nós já fizemos trabalho, inclusive publicados, está anexado em todo esse trabalho que temos feito junto com o Senado e levando para o governo, que depois de um ano, esse investimento ele sai mais barato do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista humano, você pode imaginar o conforto que é não precisar levar a pessoa de novo para uma intervenção e mexer com a válvula. Então, assim, eu particularmente fico muito feliz e sinto fortalecido em ter uma senadora que, além de minha amiga, luta junto conosco, com toda a sociedade brasileira de neurocirurgia, para garantir o que tem de melhor para os nossos pacientes, para os brasileiros. Porque, como está na Constituição, né, saúde, não é isso? É direito de todos e dever do Estado. E você sabe que depois da Lei Brasileira de Inclusão, a reabilitação passou a ser um direito fundamental do brasileiro. Então, Guga, nós temos que todos aqui que precisam de reabilitação, lutem por ela, porque a reabilitação brasileira tem muita qualidade. Infelizmente, a gente precisa expandir. Então, quando a demanda vem e exige e cobra, nos ajuda a aumentar essa oferta de serviço de reabilitação, que é tão importante, né? Olha eu aqui que consegui ter reabilitação, consigo ir para Brasília e trabalhar, e trabalho de senador 24 horas por dia. Então, assim, tem que ter saúde, tem que ter reabilitação, tem que estar sempre querendo melhorar, sempre querendo explorar um novo equipamento, né? Então vamos junto nessa, que eu acho que a gente pode melhorar a vida de muito brasileiro. É isso aí. Senadora Mara Gabrilli, minha amiga, muito obrigado pela sua participação e pelas doces e importantes palavras. E obrigada a você, principalmente por eu ter minha mãe comigo junto e tão lúcida, graças a essa cirurgia. Fico muito feliz. Obrigado, Mara.
Pessoal, a gente fica por aqui. Agradeço o nosso presidente, o Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar, ao apoio da HP Bio. E até a próxima. Até o próximo Neurocast.